Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo do meu canal David o Início. A pedido do meu pai, eu vou gravar hoje a história da flauta transversal. Porque o meu pai ele toca flauta transversal. Então, a flauta transversal é um instrumento pré-histórico, lá da época das cavernas. Talvez um dos primeiros instrumentos do mundo de sopro. As flautas que foram encontradas lá na Alemanha foi de aproximadamente 30 a 60 mil anos atrás. Elas eram feitas de ossos de animais e até ossos de humanos. Era uma flauta bem pequena, com 4 furos ou 3 furos, coisa bem básica, e dava para produzir um som. Aquele pequeno som harmônico, atraía animais. E era como a maioria dos instrumentos de sopro, era usado para atrair animais. A flauta transversal. Aproximadamente 5 a.C. surgiu outro instrumento chamado de shi. O shi era uma flauta de 6 orifícios, que ela era bem pequena. Surgiu ali na China, aproximadamente 5 a.C. Era uma flauta normal, ainda seguindo o padrão da pré-histórica, né? Pequena, assim, reta, sem mais nada, e ainda não possuía aquele bocal que a gente conhece hoje, né? Certo. Aqui temos duas flautas. Obviamente, gente, a gente está se tacando na história da flauta transversal. Não das outras flautas, até porque existem vários e vários tipos de flautas. Mas, depois que a flauta de madeira ficou maior, ainda possuindo 6 orifícios, ela não possuía outras coisas para cada situação. Basicamente eram 6 furos para tocar e não tinha para cada situação, para caso alguma coisa acontecesse, né? Então foi a família Jin desenvolveu uma flauta chamada flauta barroca. Essa flauta barroca, ela possuía uma chave adicional em mi bemol. Assim, era uma flauta mais preparada e bem maior. Certo. Então, basicamente, essa é a história da flauta pré-histórica. Temos essas 3 flautas. E a partir da flauta de jeans foi que começou a usarem o metal. E a gente vai agora saber como surgiu a flauta transversal moderna. A flauta transversal moderna, a flauta que a gente conhece hoje, precisamos primeiro saber de 2 músicos. O primeiro músico, Claude Laurent. Claude Laurent produziu uma flauta de vidro. Exatamente. Era uma flauta de vidros onde ela possuía algumas chaves. Mas também não era nada assim demais. E isso foi em 1813. Basicamente era uma flauta também bem grande, assemelhada à flauta barroca. Mas também eu acredito que ela não tinha tanto recurso. Ela fazia algumas coisas e ela era em ré bemol, certo? Agora nós chegamos na verdadeira flauta transversal, que é a que a gente conhece hoje, tanto a de madeira como a de metal. Quem inventou essa flauta foi Theobald Boehm. Theobald Boehm, uma coisa assim. Ele inventou essa flauta transversal com um novo sistema de chaves chamado Sistema Boehm. Ele criou tanto a de madeira como a de metal, obviamente com chaves bem assemelhantes à do clarinete. E assim se deu origem à flauta transversal como a gente conhece hoje, apenas mudando algumas adaptações, mas foi ele que criou esse sistema para a flauta, esse sistema de chaves e orifícios. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A história da flauta transversal não é tão longa, as outras flautas são. Mas é isso. O que eu esqueci de dizer foi que a flauta possui uma extensão de Dó 3 até Dó 6. Extensão bem grande. A flauta é usada em vários ritmos. Talvez os mais conhecidos. Música clássica, dobrados, pagode, esses ritmos assim. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.